pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe a minha linda, maravilhosa, minha irmã. Decidi não, né? Perturbei ela, errei a palavra. Perturbei ela muito pra que ela viesse, porque eu falei no último vídeo que ela não gosta de aparecer, mas eu disse que pra contar a nossa trajetória, eu precisaria dela aqui comigo pra até me ajudar a lembrar, porque eu não sou muito boa das memórias, não. E aí, a gente tirou um tempinho hoje pra vir aqui contar a nossa trajetória pra vocês. Primeiro de tudo, eu quero que você já chegue deixando um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito ao nosso canal crescer. Então, bora pro vídeo e vamos começar a contar a nossa história. Olha, em 2018, a gente teve um problema na família. Na verdade, bem no início, antes de 2018, a gente já existia a dose dupla, mas a dose dupla era de doces. A gente vendia bolo de pote juntas e também fatias de bolo. A gente fazia em casa, eu trabalhava numa empresa de sistemas e ela dava aula de reforço. E nos horários vagos a gente fazia os bolos de pote, a fatia, e divulgava no Instagram através do nome Dose Dupla. Era Dose Dupla Sobremesas, né? Acho que era. A gente não lembra, mas há muito tempo. Era Dose Dupla Sobremesas. E aí, acabou que a gente não tinha mais tempo pra estar fazendo os bolos, porque era todo um processo. A gente tinha que preparar a massa, assar o bolo, montar os bolos em tamanho pequeno e ainda vender pra poder dar continuidade disso, sendo que a gente tinha outros trabalhos, tinha os estudos. E aí, acabou que ficou meio apertado, a gente desistiu, mas o Instagram ficou lá. E aí, em 2018, a gente passou por um problema familiar e eu, mesmo sem tempo, dei a ideia pra ela começar a vender roupa. E disse assim, olha, chama a nossa outra irmã pra poder vender roupa com ela. Tu organiza tudo, tu vai ser tipo a gerente, vai gerenciar tudo e tu pode colocar ela como vendedora. Aí ela, tá bom, mas onde que eu compro roupa? A gente não sabia onde vendia, sabia que tipo aqui em Sobral é próximo do Aprazível, que existe a feira do Aprazível. A gente sabia que lá existia, porque desde criança a nossa mãe sempre levava a gente pra lá pra poder comprar roupa de Natal, Ano Novo. Sempre que tinha um dinheiro sobrando, a gente ia comprar looks lá, porque era mais barato e dava pra comprar muitas peças. Como na nossa família, só esse cachorro no fundo não tá ajudando, mas a gente vai continuar porque a gente se preparou muito pra gravar esse vídeo e a gente já tá no meio do caminho. Mas, e tipo assim, na época só o meu pai trabalhava e tinha nós três, né? A minha irmã mais velha, eu e ela. E a minha mãe não trabalhava e aí todo o dinheiro que ele destinava pra gente pra poder comprar roupa, pra poder comprar essas coisas de higiene pessoal, que como vocês sabem, mulher gasta com isso. A minha mãe preferia ir na feira, levar a gente, porque ela já comprava com preço de atacado mais barato. Essa foi a nossa experiência de feira, mas nunca a gente imaginou que ia se tornar um negócio. Aí, voltando ao assunto, botei na internet roupas em atacado, roupas para revenda e pesquisamos. E aí a gente encontrou algumas feiras, mas a gente tinha medo de viajar sozinha. E aí a gente achou um site onde vendia várias, tipo conjunto, tinha cropped, macacão. E a gente fez esse pedido dessa loja, a gente olhou, viu as referências, confiou, segurou na mão de Deus, confiou para que fosse uma loja confiável, não fosse golpe. E aí acabou que a gente pegou e fez pedido para receber pelos correios. Não demorou muito, chegou e tal. Só que assim, eu ajudei ela a selecionar as peças. Só que até então eu disse assim, ó, é um negócio teu, tu que vai vender as roupas, tu fala com a nossa outra irmã e vende, eu não tenho nada a ver com isso. Ela fez todo o investimento e eu só tava auxiliando mesmo, porque eu sempre gosto de me meter em tudo para resolver. E aí chegou a mercadoria, a gente foi conferir tudo direitinho, chegou tudo certo, graças a Deus, não foi golpe. Caminhão passando. Não foi golpe. E aí a gente começou a precificar, eu ajudei ela a precificar, como eu já tinha trabalhado em 2 empresas, eu tinha noção de financeiro, de cálculo. Não sabia tudo ao certo, mas sabia bem mais do que ela. E aí a gente começou a precificar junta. Teve uma época que ela vendia roupas com a amiga dela, e aí tinha tipo um leitor de cartão de crédito da PagSeguro, mas esse leitor de cartão nunca prestou.
Usava sempre o link. A gente sempre usava o link, mas a gente sempre dizia que aceitava cartão de crédito, mas na maioria das vezes a gente já tinha começado vendendo fiado. Eu até então não participava da loja, era a loja dela, o Instagram ia ser dela, as peças eram tudo dela, eu só ia ajudar porque eu gosto de ajudar. E aí acabou que quando eu vi as peças, que quando a gente precificou, começou a tirar foto, a divulgar, eu tinha comprado também nesse mesmo período uma... Biju. Mas como é que diz? Um pacote, um kit de biju, tipo brinquinho, tinha cordão, né? Pra poder vender baratinho, tipo R$5, R$10. Eu comprei o kit no atacado pra poder só revender e fazer um dinheirinho extra pra complementar meu salário. E aí acabou que eu disse assim, olha, tu já comprou as roupas, foi R$400. A nossa outra irmã não vai se dedicar tanto como se fosse uma loja. Ela vai querer vender de qualquer jeito, vai atender o pessoal de qualquer jeito. Ela não vai querer se dedicar, estudar, aprender e tal. Vamos fazer a sociedade eu e tu. Tu já investiu o valor das peças, que foi 200 e poucos reais. E eu tinha investido o valor das bijus, que era um pouco menos de R$200, e eu disse que dava a diferença pra ela. Acho que foi isso na época. E aí a gente juntou, deu em todo R$400. E aí a gente começou a vender as roupas e a biju no Instagram. Colocamos brinquinhos pra vender e tudo. E acabou que eu entrei como sócia dela nesse negócio de loja. E aí, ao invés de ser um dinheiro extra, a gente já começou a ter o pensamento de fazer a loja ser um negócio, realmente. De tipo, vamos pegar todo o dinheiro que a gente vender agora, que a gente acumular, ao invés de a gente tirar pra gente, a gente vai reinvestir pra comprar mais mercadoria. Só que aí ao longo do tempo a gente começou a pegar os brincos que começaram a encalhar, a gente começou a dar as bijus de brinde, aquelas que já estavam encalhando, que já não ia ter mais reposição, porque a gente não tinha pretensão de vender acessórios. Sempre foi o pensamento de vender roupa feminina, também não queria vender masculino, nem infantil, nem nada. A gente sempre quis moda feminina e pronto. E aí a gente começou já a dar as bijus de brindes e já a guardar o dinheiro, só que o problema é que como a gente vendia algumas partes fiado, porque na nossa mentalidade era tipo assim, é melhor vender do que a peça ficar encalhada aqui. Só que tipo, eu vendia, ficava sem o dinheiro, né? E perdia a oportunidade de vender pra alguém que pagaria à vista. E demorava muito para as pessoas pagarem. Como vocês sabem, o fiado, algumas pessoas nunca cumprem o período certo, que combina o pagamento, sempre dá prioridade a outras coisas. E aí acabava muito que a gente demorava muito para trazer coleções novas. Por isso que eu acho que foi um ponto que a gente errou para engatar mesmo na loja direitinho e tal. Mas aí a gente ia sempre ponderando para quem a gente ia fazer fiado e tal. No início a gente vendia mais para as nossas amigas, para as primas, né? E aí para as amigas da minha irmã, das minhas primas. E aí a gente foi aos poucos aumentando nosso estoque da loja, conseguindo ter mais uma rotatividade e consequentemente aumentando as vendas, né? Eu tinha mais mercadoria para trabalhar e aí a gente foi fazendo isso. Toda venda que a gente fazia, a gente guardava o dinheiro, no mês seguinte a gente reinvestia comprando mais mercadoria. Aí chegou 2019, que a gente não tinha espaço na loja. Era tudo guardado numa mala pequena que a gente já tinha em casa. E aí a gente era tipo sacoleira. A gente deixava tudo guardado dentro da mala. Quando a cliente vinha aqui em casa, a gente abria a mala, na sala mesmo, no quarto, a gente mostrava todas as peças pra ela. E aí a gente foi juntando dinheiro e disse assim, não, agora é o momento da gente comprar pelo menos uma ou duas araras pequenas, que a gente comprou, foi essas daqui, que tá atrás de mim, pra poder colocar aqui algum espaço aqui, mesmo dentro de casa, sem ter espaço para provador, pelo menos pra ficar mais fácil das pessoas verem as peças, porque, tipo, já tava ficando muita peça, tipo, quando a gente comprou a primeira caixa, eu acho que foi umas 20, né? 25 unidades. E aí a gente já tinha quase o triplo disso, ou se não me engano até mais. Não tinha como a gente conseguir mostrar tudo isso. Na hora que já chegou um ponto de quando a gente vinha e mostrava pra cliente, a gente já não sabia, eu vi um body tal coisa. A gente ficava procurando o body entre as roupas e não achava. Aí a gente
pensou, não, é melhor a gente comprar um arara, uns cabides, mesmo o mais simples, pelo menos só pra ficar melhor de exibir a peça pra cliente e ser um negócio mais rápido, não demorar muito, não sujar a peça, não amassar, não se perder. E aí acabou que a gente comprou essas 2 araras e colocou no cantinho dentro de casa, lá dentro. E aí era tipo do lado da mesa de jantar, na mesa da nossa cozinha. E só colocou as araras mesmo, a parede não tava, tipo, pintada, a nossa casa ainda não tinha parede rebocada direitinho. E aí acabou que a gente colocou lá pra facilitar o nosso trabalho. E aí a gente foi continuando, e aí acabou que a gente acabou comprando um espelho, né? Que foi esse espelho que a gente ainda tem até hoje aqui. E um bico de luz. E um bico de luz, que era só um fio que liga na tomada, que encaixa a luzinha direitinho, e a gente botava no espelho para poder clarear, porque o espaço que a gente colocou tinha iluminação, mas a iluminação era muito escura, não dava para ver tipo a cor da peça direito, nem nada, e a gente ligava o bico de luz lá caso alguém fosse olhar as peças. E para experimentar, dependendo se a pessoa fosse conhecida, na maioria das vezes era, poderia entrar no nosso quarto, experimentar lá, ou então não tinha como experimentar. E era o que a gente tinha para trabalhar. A gente decidiu fazer um bazar, só que a gente não tinha espaço na nossa casa. E aí a gente acabou conversando com a nossa irmã, que mora com o nosso pai. Na casa deles tem tipo a casa dele é em cima, né? E aí tem só a escada embaixo e tem uma área bem pequena. Lá a gente pegou essas 2 araras, parafusou lá e levou pra lá e divulgou no Instagram. Abriu o portão lá, botou tipo um cartaz, umas letras, eu não lembro. Umas plaquinhas com dizendo letras. assim, bazar aqui. E aí a gente passou 2 dias de bazar. A gente deu uns descontos nas peças, né? Fazendo todo aquele ritual do bazar que hoje em dia que vocês me acompanham conhecem. Se vocês ainda não conhecem, me sigam no Instagram lá pra conferir. Eu vou deixar aqui o meu arroba, eu vou deixar o arroba dela, mas não sigam ela não, que ela não posta nada não, tá bom? Lá a gente compartilha os bastidores, tudo direitinho. E na época do bazar, a gente acabou Postando tudo no postando Instagram. tudo, vendendo. Na época não tinha entrega, a pessoa tinha que ir lá buscar. E aí deu tudo certo, foi muito bom. A gente tinha vendido os nossos primeiros R$500 no dia. Eu acho que foi R$500 que a gente vendeu no dia. Foi. E a gente ficou, nossa, a gente vendeu R$500 pra gente que não vendia nada. E ainda o dinheiro à vista, né? Todos foi à vista. Aí, eita, R$500 à vista deu bom, a gente arrasou. E aí pronto, a gente tirou as araras de lá, porque era só um espaço temporário pra gente conseguir fazer o bazar. Ah, e detalhe, lá no bazar